Olá, pessoal do segundo ano do ensino médio da Escola Dr. José Pires de Carvalho. Eu estou aqui para orientar sobre as atividades da apostila número 3 do terceiro bimestre. Com certeza vocês já retiraram na escola e quem não retirou, por gentileza, de retirar para estar fazendo as atividades dos professores. A orientação de geografia para vocês é que assistam às aulas do Centro de Mídias. As aulas de geografia estão acontecendo, como estou orientando, nos grupos e individualmente nas sextas-feiras, né? Lá no final da tarde, mas aí vocês têm até quarta, quinta-feira para estar realizando as atividades que eu estou enviando para vocês, tá ok? Eu só vou orientar essa atividade aqui da apostila que vocês devem também fazer no caderno de vocês. Esse tema está relacionado ao que está falando no Centro de Mídias e aí eu quero aqui falar um pouquinho para vocês. Olha lá, o tema é 1, certo? Dinâmicas demográficas, matrizes curriculares do Brasil. O que são dinâmicas demográficas? Quer dizer, nós estamos no terceiro bimestre falando de população, a população brasileira. Como que a população brasileira é formada? Quantos habitantes nós temos no Brasil? Quantas pessoas, né, estão trabalhando? Esse é o principal objetivo desse tema. Então, por gentileza, vocês podem pegar a apostila aí de vocês na casa e acompanhar essa orientação. Eu vou fazer a orientação dessa atividade número 1 aqui, que é uma leitura de imagem, tá? Então eu vou dar uma breve fala para vocês e onde essa fala possibilitará vocês desenvolverem os exercícios no caderno. Vocês vão desenvolver os exercícios no caderno e depois tirar uma foto e enviar para o professor aqui. Tem o meu número lá no grupo, né, no grupo do segundo ano e também, com certeza, individualmente vocês, né, têm o meu número aí porque eu estou enviando atividades individuais. Então vamos lá, leitura de imagem. Para início de conversa, observe as 3 imagens abaixo, certo? Discuta com o professor, com os colegas. Nós não estamos na sala de aula nesse momento, mas nada impede de vocês estarem perguntando para o professor via WhatsApp, tá ok? Olha só essas 3 imagens, então, o que você observa? A primeira imagem, a imagem A, né, representa aí os indígenas. Nós sabemos que antes da chegada dos portugueses no Brasil, quem habitava esse país, e na época essa colônia, esse território, né, eram os indígenas. A imagem B, vocês estão vendo, né, 2 pessoas, tá? São descendentes de africanos, certo? A população africana que também, né, veio para o Brasil para um trabalho forçado, uma imigração forçada do continente africano para trabalhar aqui no ciclo das economias do nosso país. Então a imagem B representa os africanos e a imagem C representa o branco europeu, né, principalmente os portugueses que chegaram aqui no Brasil. Então é para você pensar um pouquinho nessas 3 imagens e responder os exercícios na sequência no seu caderno. Olha lá, o exercício A, o que fala? O que você entende por matrizes culturais do Brasil? Matrizes nesse sentido é a origem da população brasileira. Hoje eu sou um brasileiro, eu, professor Odair, sou um brasileiro, certo? Descendente dos portugueses, também do lado do meu avô, no caso dos europeus, portugueses europeus, e os alemães também que são europeus. Então, quer dizer, a base da formação do povo, estou falando da minha pessoa, mas o povo brasileiro no seu geral, certo? Quais foram essas matrizes? Daí as fotos, o indígena, o africano e o branco europeu, tá ok? Então aí,
O que você entende? Então faça um breve relato, certo? Dessas matrizes que deram origem ao nosso povo. Tá? E lógico que dentro da questão da etnia, certo? A etnia indígena, a etnia africana, a etnia europeia, certo? O cruzamento dessas etnias deu origem a mestiços, aos pardos do nosso país. E não só a questão da etnia, mas também a questão cultural. Questão cultural, vamos dar um exemplo, a questão aí, né, dos indígenas. Taquarituba é uma cidade, o seu nome, né, o nome de Taquarituba é de origem indígena. E tantas outras culturas que nós traçamos, né, nessa sociedade em que vivemos. Taquarituba quer dizer muitas taquaras na beira do rio, certo? É uma palavra indígena. E outras coisas, né, que nós trazemos no dia a dia aí da nossa sociedade. Tanto da questão da cultura africana, certo? A capoeira, vamos dar um exemplo, a questão da cultura europeia, a macarronada dos italianos, a pizza e assim por diante. Então, quando você fala o que entende por matriz cultural, é a junção dessas três matrizes que deram origem ao povo brasileiro de hoje. Como que é o povo brasileiro? Mais para frente a gente vai analisar um pouquinho isso aí. A questão B é o seguinte, olha, o que as imagens A, B e C retratam? Eu já falei, né? O que a imagem A, B e C retratam? Já falei anteriormente para vocês, certo? Então pense um pouquinho e escrevam, né, na questão aí B o que essas imagens representam em termos de formação da população brasileira. Quais são as suas influências desses povos para o Brasil? O que esses povos contribuíram? Faça uma pesquisa, tenta responder essa letra B. Né? Os indígenas contribuíram com o quê? Quais são as tradições indígenas para o povo brasileiro de hoje? Os africanos, os europeus, certo? A formação, principalmente, a questão da influência, a formação do povo, certo? O que nós chamamos de miscigenação, o cruzamento dessas matrizes dando origem ao povo brasileiro, tá ok? E a letra C e última para vocês responderem no caderno, certo? E mandar essa atividade aí para o professor até o final de sexta-feira, no final da semana, sexta-feira, que vai ser dia 11, né? Terça 8, 9, 10, 11, dia 11 de setembro aí. Essa atividade é no caderno para fazer uma foto e enviar. Letra C, você considera importante a valorização da diversidade cultural? Justifique sua resposta. Valorização da atividade cultural. O que significa? O Brasil é um país, né, de origem populacional de três etnias, de três matrizes, tá, importantes que deram origem desse povo, certo? Do povo brasileiro, da sociedade brasileira. E essa sociedade, então, ela tem o quê? Uma diversidade cultural. O Brasil é imenso. O Brasil, como o senhor Nassib Aziz Abd Sabri, um grande geógrafo, ele diz, existem vários Brasis dentro de um só, certo? Então nós temos uma grande diversidade. E em relação a essas matrizes, aos indígenas, né, aos africanos, aos europeus, aos imigrantes que vieram depois, europeus, asiáticos e outros, certo? Fazendo do Brasil um país de uma grande diversidade cultural. É importante isso. Nós vivemos essa diversidade, certo? Que diversidade é essa? Tá? Você pode colaborar com suas ideias e também enviar, pesquisar na internet e relatar no seu caderno essa atividade, então. Tá ok? Encerrando aqui, pessoal, estou finalizando essa atividade número 1 da apostila. Eu gostaria e quero, por favor, que vocês façam. Nós estamos no terceiro bimestre
e logo, logo está chegando o final aí do ano, encerrando o ano letivo, e pelo que nós estamos vendo, a situação não está bonita nesse mundo em que vivemos em relação à questão aí do vírus. Importante que, né, façamos aí, no caso vocês, e eu fazendo a minha parte, de orientar vocês nessas atividades. Então, façam essas 3 atividades. Atividade 1, a letra A, B e C, no seu caderno, tire uma foto e envie para o professor. Valendo nota, tá? Tchau, tchau para vocês. Até a orientação da próxima atividade aí. Tchau, segundo do José Pires. Tchau, tchau.